Você já foi destruído por uma palavra, não por um soco, não por uma traição, mas por uma única frase lançada no ar como se fosse nada. Aquela frase que parece sumir depois que é dita, mas que fica ecoando dentro da gente como um trovão abafado. Eu fui, e confesso, tem dores que a gente esquece, mas tem palavras que a gente carrega como cicatriz por uma vida inteira. Sabe o que é mais cruel? É que às vezes quem te fere não sabe, ou finge que não sabe, e você fica ali, tentando respirar, tentando fingir que não doeu, mas doeu. Você sorri por fora, mas por dentro sangra, e ninguém vê. Por isso esse vídeo existe, porque talvez, assim como eu, você tenha sido ferido em silêncio por palavras que ninguém mais lembra, mas que você nunca conseguiu esquecer. Hoje Deus quer te mostrar o que ninguém te disse, que a língua tem poder de vida ou de morte, e que existe um caminho de cura, de verdade e de libertação. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Eu lembro exatamente do dia em que me quebrei por dentro. A discussão parecia boba. Eu só queria ser compreendido. E aí veio a frase: você é um peso. Ninguém aguenta mais você. Foi como se o chão sumisse. Era só uma sequência de palavras, eu sei. Mas naquela noite, eu deitei e chorei como criança. Não pelos gritos, mas porque, pela primeira vez, comecei a acreditar que talvez eu fosse mesmo um fardo. Palavras não apenas me feriram, elas mudaram o que eu achava sobre mim. Roubaram a minha identidade. E o pior, eu carreguei isso por anos, sem perceber. Você já esteve nesse lugar? De ouvir algo que te destruiu, mas não conseguir se defender? Ou pior, de repetir aquela mesma frase para você mesmo, toda vez que o mundo te decepcionava? É por isso que a Bíblia fala com tanta clareza sobre o peso das palavras. Não é metáfora, não é exagero, é vida ou morte. São sementes lançadas na alma e elas germinam para o bem ou para o mal. As palavras do homem são como profundas águas. A fonte de sabedoria é um ribeiro que transborda. Provérbios 18, 4. Mas aqui vem a virada. O ponto onde Deus entrou na história e virou tudo do avesso. Foi num culto simples, quase vazio, que o pastor leu algo que me atravessou como uma flecha. Você não é o que dizem de você. Você é o que Deus diz que é. E aquilo me desmontou, porque eu percebi que tinha dado mais autoridade à boca dos outros do que à palavra de Deus. Eu tinha aceitado como verdade o que saiu da carne ferida de alguém e ignorado o que saiu da boca do Criador. Foi ali que começou o processo de cura. Um processo lento, doloroso, cheio de recaídas, mas real. E aqui está o choque de realidade que ninguém gosta de admitir. Às vezes, a gente também é o agressor, também fere, também usa a língua como espada, seja por raiva, descuido ou dor não resolvida. Já parou para pensar quantas pessoas você pode ter ferido sem saber? Quantas almas andam sangrando em silêncio por algo que saiu da sua boca num momento de cansaço? A verdade é que todo mundo já esteve dos dois lados, e ambos são solitários. Mas Deus nos chama para algo maior. Ele nos alerta, nos exorta e nos ensina a curar, em vez de ferir. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 16, 28. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de uma palavra de ânimo. Eu estou com você. Você é importante. E se ninguém falou isso para você hoje, então deixa eu te dizer com toda a sinceridade do mundo: você é amado por Deus e Ele conhece cada palavra que já te feriu. E mais, Ele quer te dar novas palavras, palavras de vida, de restauração, palavras que saram. O poder está na língua e o controle está nas suas escolhas. Você pode repetir as dores do passado ou pode começar a plantar cura. E se você já foi ferido como eu fui, saiba, Deus vê. E Ele nunca te chamou de fardo, nunca te chamou de erro.
Ele te chama de filho, e isso ninguém pode apagar. Já destruiu alguém com a sua própria boca? Essa pergunta me assombra até hoje, porque a verdade mais dura que eu precisei engolir foi essa. Um dia, eu fui exatamente aquilo que mais me feriu nos outros. Eu me tornei a ferida que um dia eu chorei no travesseiro. E o pior, aconteceu com quem eu mais amava. Você acha que sabe o peso de uma palavra, até o dia em que vê alguém que confia em você, alguém que se apoia em você, encolher como se tivesse levado um tiro, só porque você não teve controle. Esse é o tipo de dor que não se desfaz com um "me desculpa". É como derrubar um vaso precioso. Você até pode colar, mas as rachaduras vão estar sempre ali. Naquela noite, eu estava cansado, estressado com tudo, com a vida, com o trabalho, comigo mesmo. E aí essa pessoa chegou com uma pergunta simples, daquelas que nem mereciam resposta atravessada. Mas eu explodi. Falei alto, falei duro, e o que saiu da minha boca foi cruel. Você nunca ajuda com nada, só atrapalha. Se você me perguntar hoje o que eu ganhei com aquilo, a resposta é simples: nada. Só vi os olhos dela murcharem, como se algo tivesse se quebrado ali diante de mim, e quebrou mesmo. O silêncio que veio depois foi o mais ensurdecedor que eu já senti. Não houve grito, não houve discussão, houve algo pior: decepção. Foi naquele silêncio que eu percebi. Eu tinha me tornado o vilão da história. E como diz Tiago 1,19, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Mas eu fiz o contrário. Fui rápido para falar, rápido para ferir e surdo para ouvir. É assim que a gente perde quem ama. Com pressa, pressa de reagir, pressa de se defender, pressa de gritar o que a gente acha ser verdade, mas que, dito fora de hora, se transforma em veneno. Você já passou por isso. Já foi o autor da dor que você mesmo jurou nunca causar. A verdade é que todo mundo que fere já foi ferido, mas isso não nos dá o direito de continuar o ciclo. Foi quando eu li Provérbios 12:18 que algo me paralisou. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Eu estava usando minha língua como lâmina. E pior, em vez de lutar contra o mal, eu estava machucando meus aliados. A virada veio num momento de oração. Eu chorei, de verdade. Não aquele choro que tenta aliviar a culpa. Foi aquele choro de quem se enxerga pela primeira vez. Eu me vi e não gostei do que vi. E sabe o que foi mais difícil? Pedir perdão sabendo que talvez o perdão não apagasse o que foi dito, porque palavra dita não volta. E foi aí que entendi. A única forma de impedir novas feridas é construir um novo coração. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você ainda esteja repetindo padrões de raiva, de impulsividade, de palavras lançadas como flechas. E talvez, no fundo, você já saiba que está perdendo mais do que está ganhando. Mas existe graça. Existe um Deus que ensina, corrige e transforma a nossa boca. Porque Ele, primeiro, transforma o nosso interior. E se você deixar, Ele pode ensinar você a calar quando for hora, a falar com amor quando for preciso, e a curar com palavras aquilo que um dia você mesmo quebrou. A sua boca pode ser ponte ou parede, veneno ou cura, fim ou recomeço. A escolha é sua, mas a responsabilidade também. O silêncio me salvou de um arrependimento que eu carregaria pelo resto da vida. E essa não é uma frase dramática, é um fato. Eu estive a segundos de dizer algo que teria destruído tudo, tudo mesmo. Mas naquele momento, alguma coisa me travou, algo me puxou de volta. E foi nesse não dito que Deus agiu. A gente cresce ouvindo que é preciso falar, que não pode engolir sapo, que quem cala consente. Mas a verdade é que nem toda palavra é necessária, nem todo silêncio é covardia. Às vezes, o silêncio é a única ponte que te separa do abismo. E foi isso que eu aprendi do jeito mais difícil. Era uma noite tensa.
A mesma pessoa que eu tinha ferido tempos antes agora me confrontava com algo que doía. E tudo dentro de mim queria revidar, gritar, reafirmar um orgulho doente que já tinha me custado demais. A raiva fervia no peito. A resposta cruel já estava pronta na ponta da língua. Era como se o coração dissesse: fala, agora é sua vez. Mas nesse exato segundo veio um silêncio, um bloqueio, uma calma estranha que não era minha, era de Deus. E ali, parado, calado, olhando para a pessoa diante de mim, eu vi o medo nos olhos dela. Não de mim, mas do que eu poderia fazer com uma palavra errada. Eu enxerguei a fragilidade dela e entendi que, às vezes, o maior ato de amor é se calar. Eclesiastes 3:7 me atravessou a alma dias depois. Há tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Naquela noite, o tempo era de calar. E foi essa escolha que impediu mais uma ferida, que segurou uma tempestade antes dela se formar. Porque o silêncio, quando guiado por Deus, é escudo, é estratégia, é maturidade. Mas aqui vem a virada. O silêncio, por si só, não é a salvação. O que salva é o motivo dele. Porque eu não me calei por medo. Eu me calei por consciência, por amor, por perceber que nem sempre vencer é responder. Às vezes, vencer é não reagir. A Bíblia diz em Provérbios 21:23, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Naquela noite, minha alma foi poupada de mais culpa, mais remorso, mais destruição. E sabe o mais forte? Na manhã seguinte, aquela mesma pessoa veio até mim e disse: obrigada por não ter dito nada. Eu sei que você estava com raiva, mas seu silêncio me fez perceber que eu também precisava mudar. Você entende o que isso significa? O que uma palavra poderia ter feito, o silêncio, naquele caso, desfez. O silêncio não foi vazio, foi cheio de Deus. Foi como uma trincheira, um abrigo. E ali, pela primeira vez, eu percebi que calar pode ser um grito de sabedoria. Mas vamos ser sinceros, segurar a língua dói, porque o ego quer resposta. A carne quer revanche. E é por isso que esse tipo de silêncio não é natural. Ele vem de cima, é dom, é autocontrole nascido da presença de Deus. Tiago 3:5 nos lembra que a língua, sendo um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas. Vede como um grande bosque um pequeno fogo incendeia. Uma única frase fora de lugar e tudo vira cinzas. Mas o silêncio pode ser o extintor que impede o incêndio. Por isso, se hoje você está prestes a dizer algo que sabe que vai machucar, destruir, romper, pare, respire, se cale. Não por fraqueza, mas porque Deus trabalha no silêncio também. E às vezes é justamente o que você não diz que salva o que ainda pode ser salvo. A palavra que me curou não veio de um sermão, veio de alguém que quase não falava nada. Foi num momento em que eu me sentia irreparável. Eu estava quebrado, esgotado, me culpando por tudo. Aquelas semanas foram como andar por dentro de um deserto. Nada ao redor fazia sentido. As orações pareciam bater no teto. As respostas não vinham. E o pior, eu já nem conseguia orar direito. Então, sem eu esperar, aquela pessoa se aproximou. Não veio com pregação, nem com conselhos bonitos. Veio com um olhar sereno, uma presença simples. E depois de me ouvir em silêncio por um tempo que parecia eterno, ela disse: você não é o que fizeram com você. Você é o que Deus ainda vai fazer através de você. Naquele instante, algo que estava morto dentro de mim ressuscitou. Aquela frase atravessou minhas defesas, ignorou minhas feridas e foi direto na raiz da dor. E me fez lembrar de uma verdade que eu tinha esquecido. A palavra certa, no tempo certo, tem poder de levantar o que o mundo já declarou acabado. Provérbios 25:11 diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Aquela palavra foi isso.
um fruto dourado no meio da minha pobreza emocional. Não foi grito, não foi repreensão, foi restauração. E aqui está o choque. Essa mesma pessoa, dias antes, tinha me visto quebrando tudo. Ela viu minha pior versão. Ela teria todo o direito de me ignorar, de se afastar, de me julgar, mas escolheu ver além, escolheu o olhar de Cristo, e foi isso que me curou. Você já parou para pensar que talvez Deus queira usar sua boca assim também? Que talvez a sua missão hoje não seja calar, mas falar aquilo que levanta, que limpa, que devolve a esperança, mas falar com discernimento, com verdade, com unção. Tiago 3, 9, 10 nos confronta com isso. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Ou seja, a nossa boca precisa ser escolhida por Deus para o bem. E foi isso que eu vi naquele dia. Uma boca simples, de alguém comum, sendo usada por Deus para me lembrar que ainda havia chance, que ainda havia propósito. Aquela palavra não apagou tudo que eu fiz, mas me deu força para não repetir. E tem mais, ela me deu coragem para pedir perdão, para olhar no espelho sem desprezo, porque quando você ouve uma palavra vinda do céu, ela não te ilude, ela te cura com verdade. Mas atenção, isso não é sobre falar bonito, é sobre falar com o coração cheio do Espírito Santo. É sobre deixar Deus usar a sua língua como instrumento de ressurreição. Porque sim, palavras podem matar, mas quando nascem no céu, podem trazer vida onde só existia desespero. E hoje eu entendo, aquela pessoa não disse aquilo por acaso, ela estava sensível, ela estava conectada, e eu era o alvo da graça. Às vezes, a palavra que mais dói é aquela que Deus te manda dizer. E o pior, você sabe que vai doer, você sente que vai cortar, que vai afastar, mas Ele manda mesmo assim, porque o silêncio naquele momento seria covardia, seria omissão. Eu passei por isso. Tive que dizer uma verdade a alguém que eu amava e sabia que depois daquilo, nossa relação nunca mais seria a mesma. E não foi. A gente sempre fala do poder de abençoar com as palavras, mas esquecemos que algumas palavras, quando obedecem ao céu, vêm como espada, não como abraço. Hebreus 4:12 deixa isso claro, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ou seja, ela cura, mas primeiro ela rasga. Eu lembro da tensão naquele dia. O ar parecia pesado, minha alma tremia. Mas meu espírito sabia, se você não disser, ela vai continuar andando rumo ao abismo, achando que está tudo bem. Então eu falei, e no instante seguinte vi o olhar dela mudar. Doçura virou frieza, vínculo virou distância, e no meu peito, a sensação amarga de ter perdido alguém por obedecer a Deus. Você já viveu isso? Jesus viveu. Em João 6, ele fala verdades tão duras que muitos dos seus discípulos o abandonam. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. João 6,66. Sabe por quê? Porque a verdade pesa. Ela não massageia o ego, ela quebra o orgulho. E muita gente prefere viver enganada, desde que ninguém ouse tirá-la da ilusão. E aqui vai o golpe final. Às vezes, você vai ser odiado por amar de verdade, porque o amor de Deus não é permissivo. Ele corrige, ele disciplina, ele chama para mudança. E quando ele usa a sua boca para isso, prepare-se para ser rejeitado. Mas também prepare-se para plantar algo eterno, porque mesmo que te virem as costas hoje, a semente da verdade ficou. E Deus, Ele rega, Ele cuida, e um dia, mesmo que você não veja, aquilo que você falou com coragem pode ser o que vai salvar aquela vida lá na frente. Você não está sozinho nisso. Os profetas passaram por isso. Jeremias foi rejeitado, Elias foi ameaçado e Jesus crucificado.
Não é sobre popularidade, é sobre fidelidade. Não é sobre ter a última palavra, é sobre dizer a palavra que vem do céu. Então, se hoje Deus está te pedindo para falar, mesmo sabendo que vão te odiar, zombar ou cortar laços com você, fale assim mesmo, porque a sua obediência pode ser o último aviso que alguém vai receber antes da queda. O silêncio mais difícil não é o daquele que não tem o que dizer, é do que tem tudo para explodir, mas escolhe confiar em Deus. Já ficou calado diante de uma injustiça? Já engoliu palavras que pareciam implorar para sair? Já sentiu o peito queimar por dentro, vendo gente te atacar, mentir, provocar, enquanto você só ouvia e Deus só observava? Eu já. E foi um dos testes mais amargos da minha vida, porque tudo em mim queria gritar, queria me defender, queria provar que eu estava certo, mas Deus me disse: fica em silêncio, eu vou falar por você. Na hora parece absurdo, injusto, humilhante, mas foi nesse silêncio que eu descobri algo que ninguém ensina nos púlpitos. Deus se revela mais forte quando você decide calar por Ele. Isaías 53:7 nos dá um tapa na alma. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus, calado diante do julgamento mais sujo da história, acusado sem culpa, maltratado sem motivo, e ainda assim, silêncio. Sabe por quê? Porque quem conhece o Pai não precisa provar nada para a multidão. Quem tem a verdade no coração não precisa vencer no grito. E aqui vem a virada que destrói o ego. Às vezes, o silêncio é a maior declaração de fé que você pode fazer, porque só se cala quem confia que Deus é justo o suficiente para defender aquilo que você não consegue. No meu caso, demorou. Vi gente me apontando, me acusando, me excluindo, e cada vez que eu pensava em rebater, o Espírito me lembrava: o que você vai ganhar com isso? Vencer uma discussão e perder a minha voz dentro de você? Foi ali que entendi. O silêncio é um altar onde o orgulho morre e a fé nasce de novo. E sabe o que aconteceu depois? O tempo passou, as máscaras caíram, a verdade veio à tona sem que eu precisasse mover um dedo. E quem riu de mim veio pedir perdão, não porque eu provei algo, mas porque Deus fez questão de mostrar que Ele cuida dos que confiam nele no escuro. Salmo 37, 5, 6 confirma isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Ou seja, o silêncio não é omissão, é rendição. É colocar a justiça nas mãos daquele que nunca erra e permitir que a sua voz seja o eco da fidelidade dele. Então, se hoje você sente vontade de responder, de gritar, de acertar as contas, respira e lembra: há guerras que você só vence quando aprende a se calar. Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar. Poucos têm coragem de encarar verdades tão profundas. Poucos escolhem crescer, mesmo quando o processo dói. E o fato de você ter assistido até o final mostra que há dentro de você uma sede, uma fome verdadeira por sabedoria, por transformação e por Deus. Isso não passa despercebido. Deus honra corações que o buscam com sinceridade. E eu quero te agradecer de verdade por ter permanecido comigo nessa jornada até aqui. Agora, eu quero te fazer um pedido. Deixa um comentário aqui embaixo. Compartilha o que Deus falou com você ou como essa mensagem tocou a sua vida. Mas se você não souber exatamente o que escrever, apenas comente: sou grato a Deus. Assim, a gente vai saber quem ficou firme até o fim e vamos orar por cada um de vocês que permanece firme nessa caminhada. E se essa mensagem edificou o seu coração, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui, todos os dias, nós mergulhamos em reflexões profundas, mensagens que confrontam e curam, com base na palavra de Deus. E se você
Quiser ir além e contribuir para que esse projeto continue crescendo, considere se tornar um membro do canal. Seu apoio nos ajuda a levar a verdade a ainda mais corações sedentos. Antes de você sair, deixamos aqui 2 vídeos recomendados. Cada um deles pode ser o próximo passo que Deus quer usar para te fortalecer ainda mais na fé. Clique em um deles e deixe o Espírito continuar falando com você. Que o Senhor te abençoe. E nunca se esqueça, há poder na sua palavra, mas há ainda mais poder no seu silêncio quando ele é entregue nas mãos de Deus.